Shalom, a paz de Cristo. Hoje eu quero falar sobre o arrebatamento. No último vídeo nós fizemos uma introdução para que a gente possa poder estar trazendo, sobre esse assunto do arrebatamento. E eu quero falar sobre o momento que vai acontecer o arrebatamento, Não o dia e a hora, que só o Pai sabe, mas o momento, a ocasião que vai acontecer o arrebatamento, Porque isso a Bíblia ela especifica, Tem textos na Bíblia, nos profetas, bem como no Novo Testamento, vamos ver especificando nas Escrituras o momento que acontece o arrebatamento da igreja, E com certeza isso vai trazer uma luz no nosso entendimento, Talvez esse vídeo possa desconstruir ideias que alguns dos irmãos possam ter, Isso eu faço para que sejamos juntos, edificados somente com esse objetivo, Que a gente possa chegar ao entendimento, em unidade, e junto podermos alcançar esse conhecimento. Eu vou usar o texto de Mateus capítulo 24, o sermão profético, e eu vou ler a partir do verso 29, só que depois os irmãos possam ler o contexto, Ler até o verso 28, que até o verso 28 está falando sobre a grande tribulação, Foi esse o motivo pelo qual eu fiz o último vídeo como uma introdução, Então que os irmãos possam estar depois conferindo até o verso 28. Ali Jesus vai falar sobre a grande tribulação, vai falar sobre a perseguição, vai falar sobre a abominação desoladora, que nós falamos no último vídeo, Então o contexto do sermão profético refere-se a esse período, de grande tribulação, esse período de aflição que vai haver na terra. Na verdade, Jesus está apontando para a última semana de Daniel, no sermão profético, Então depois os irmãos possam estar lendo até o verso 28, Eu digo que os irmãos leiam, na verdade eu sei que os irmãos já conhecem esse texto, mas leiam novamente, repassem ali novamente, para que vocês possam compreender um pouco mais, Mas você vai ver até o verso 28 esse contexto, Jesus falando sobre o momento da perseguição, dando instruções, dando conselhos, serve muito para nós também. E aqui no verso 29, que é o que eu vou ler, a gente vai ver aqui o momento que acontece o arrebatamento da igreja, O momento que a igreja ela é arrebatada, o momento que o povo de Deus ele é arrebatado. No verso 29, vai dizer assim: logo depois da tribulação daqueles dias, Quando ele diz isso daqui, está fazendo você ler os versos anteriores. Ele está falando da grande tribulação, está falando da perseguição, ele falou da abominação desoladora. Então ele falou: logo depois da tribulação daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz. As estrelas do céu cairão e os poderes dos céus serão abalados. Isso aqui vai nos levar a vários textos na Bíblia, Vai nos levar aos profetas, inclusive Joel capítulo 2 fala sobre isso. Vai nos levar ao quinto selo, dos 7 selos, o quinto selo. Na verdade o sexto selo, não o quinto, o sexto selo. No sexto selo escurece o sol, a lua não dá a sua luz, a lua não dá a sua luz, As estrelas do céu caem, os poderes do céu são abalados, Então, esse versículo 29 nos leva a vários outros textos, Verso 30.
Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos se lamentarão, né? Todos vão ver ele vindo nas nuvens, né? E verão vir o Filho do Homem sobre as nuvens do céu, né? São coisas que a gente tem que entrar no fundo do que está escrito aqui, né? Aqui está mostrando que Jesus vai vir no céu e vai vir sobre as nuvens do céu, e todos os povos vão ver, vão contemplar e vão se lamentar. Ele vai dizer: e verão vir o Filho do Homem sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Você pode conferir em 2 Tessalonicenses capítulo 1, Paulo vai falar sobre isso também, né, para poder se reiterar com isso daqui. Verso 31. E ele enviará os seus anjos com um grande clangor de trombetas, os quais lhe juntarão os escolhidos desde os 4 ventos, ou os 4 cantos, de uma a outra extremidade dos céus. Ou seja, o que esses versos estão falando aqui? Estão falando que depois da tribulação daqueles dias, ou seja, depois da grande tribulação, ou seja, no final da grande tribulação, o sol vai se escurecer, a lua não dará sua luz, as estrelas do céu vão cair, os poderes do céu vão ser abalados. Isso vai te levar nos profetas, vai te levar em Apocalipse, né, no 6º selo. Isso vai te levar a outros textos, você pode estudar eles, e você vai identificar esse momento aqui. A verdade vai te dar detalhes, né, que vão complementar essa informação, né? E no verso 30, né, aparece nos céus o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra vão contemplar e vão se lamentar, e verão vir o Filho do Homem sobre as nuvens, ou seja, ele vai vir nos ares, nas nuvens. Aqui não está falando que ele está vindo na terra, está falando que ele está vindo sobre as nuvens do céu, né? Ele vai repousar ali nas nuvens do céu, e dali ele vai enviar os seus anjos com um grande clangor de trombetas, né? Os seus anjos com clangor de trombetas, e eles vão reunir os escolhidos nos 4 cantos da terra, né? Então você percebe que ele vai reunir os escolhidos desde os 4 cantos da terra, para que esses escolhidos façam o quê? Eles subam e se encontram com o Senhor nas nuvens, porque ele desceu aqui aonde? Nas nuvens. Ele desceu nas nuvens, ele enviou os seus anjos para tomar os seus escolhidos. Ou seja, aqui nós vemos o arrebatamento da igreja. Porque tem muitos que olham para esse texto aqui e não veem esse texto aqui como um arrebatamento. Mas o texto é muito claro. Aqui acontece o arrebatamento da igreja, que é o momento que o Senhor vem nas nuvens. E quando o Senhor vem nas nuvens, ele envia os seus anjos, e os seus anjos, eles recolhem os seus escolhidos nos 4 cantos da terra. Ou seja, o encontro do Senhor Jesus com o seu povo, nos ares. Isso é o que Paulo fala, né, para Coríntios, em 1 Coríntios capítulo 15, em 1 Tessalonicenses capítulo 4, textos que falam sobre o arrebatamento. Você vai ver o Senhor vindo nas nuvens, e nós nos encontraremos com Ele aonde? Nos ares. Nós, o povo de Deus, né? Alguns usam Mateus capítulo 24, o texto que eu li, referindo-se somente aos judeus, né? Referindo-se somente aos judeus, mas só que aqui diz que os anjos iam ser enviados, iriam recolher os escolhidos do Senhor, os 4 ventos, né? Aos 4 ventos, não somente em Israel, não somente em Jerusalém, mas nos 4 cantos iam ser recolhidos os seus escolhidos, né? Ou seja, aqui nesse texto está mostrando o arrebatamento no final da grande tribulação. Como no verso 29 diz, logo depois da tribulação daqueles dias, né? O contexto está falando do que? Da grande tribulação, da perseguição, da abominação desoladora. Você tem que novamente voltar ao estudo, né? Ao último vídeo que nós fizemos,
sobre os 7 anos, e você vai ver que foi determinado por Deus de o anticristo, ele durante 42 meses e durante um tempo, 2 tempos, metade de um tempo, que quer dizer 3 anos e meio, ele vai pelejar contra os santos e vai prevalecer. Alguns dizem que esses santos que o anticristo vai pelejar são somente os judeus, mas não, né? Isso vai te levar também ao estudo que nós fizemos, né, sobre a descendência de Abraão, né? Isso aqui vai te levar àquele estudo. Por isso que eu fiz aquele estudo ali, né? Teve um propósito de eu ter colocado aquele estudo sobre a descendência de Abraão, sobre as 2 casas, Efraim e Judá, né? Mas eu vou levar esse estudo para Apocalipse capítulo 7. Inclusive nós lemos, né, Apocalipse capítulo 7 no estudo sobre as 2 casas, né? Eu até comentei que novamente nós iríamos voltar a esse texto, né? Apocalipse capítulo 7, verso 9, né? Do verso 8 do verso 8 para cima fala sobre os 144 mil selados, né? Referindo-se às 12 tribos de Israel, referindo-se à restauração das 12 tribos de Israel. E no verso 9, aqui tem uma revelação, aqui no verso 9 está trazendo revelação sobre os 144 mil selados, que nós falamos sobre isso no estudo da descendência de Abraão, acho que foi na parte 3 ou parte 4. Mas diz assim, no verso 9: depois dessas coisas, né, que coisas? 144 mil selados. Olhei e eis uma grande multidão que ninguém podia contar. Ou seja, quando ele fala isso daqui, ele vai te levar para a descendência de Abraão, porque Deus prometeu a Abraão que ele seria pai de numerosa multidão, né? Ele seria pai de uma grande multidão. Ele disse para Abraão olhar para as estrelas do céu e para a areia do mar, porque não podia se contar. Ele falou assim: assim será a sua descendência. Aí aqui no verso 9 diz o quê? Depois dessas coisas olhei e eis uma grande multidão que ninguém podia contar. Ninguém, nem os homens e nem os anjos que estavam no céu. Ou seja, ele está apontando para a descendência de Abraão. Ele está trazendo uma revelação sobre os 144 mil selados. Poucos enxergam isso daqui, né? Vai dizer assim, que ninguém podia contar. Aí vai dizer de todas as nações, ou seja, não só judeus, mas gentios, de todas as nações, tribos, povos e línguas que estavam em pé diante do trono e do Cordeiro de Deus, trajando compridas vestes brancas e com palmas nas mãos. Ou seja, uma grande multidão que não se podia se contar, de todas as nações, gentios, né? Aí vai levar o assunto para Efraim, que foi o nosso estudo que nós tivemos, né? Todas as tribos, povos e línguas estavam de pé diante do trono de Deus, diante do Cordeiro, vestidos com vestes brancas e com palma nas mãos. Eles estavam entrando no tabernáculo, né? Aponta para a festa dos tabernáculos, né? Verso 10: e clamavam com grande voz: salvação ao nosso Deus, que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam em pé ao redor do trono, e os anciões, e dos 4 seres viventes, e prostraram-se diante do trono sobre os seus rostos, e adoraram a Deus, dizendo: amém, louvor e glória e sabedoria e ações de graças e honra e poder e força ao nosso Deus pelos séculos dos séculos, amém. Verso 13: e um dos anciões me perguntou, né? Um dos anciões perguntou a João: estes que trajam compridas vestes brancas, quem são eles e de onde vieram?
aqui o ancião está perguntando para João: quem são esses, né? Quem é essa grande multidão que não pode se contar, que está vestida de vestes brancas, né? Que está diante do trono de Deus, que está diante do Cordeiro? Essas nações e tribos e povos e raças, quem são? Aí verso 14: respondi: meu Senhor, tu sabes. Disse-me ele: estes são os que vêm da grande tribulação, e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que está sentado sobre o trono estenderá o seu tabernáculo sobre ele, né? Falando de tabernáculo, a festa dos tabernáculos, né? Ou seja, vai dizendo no verso 16: nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem cairá sobre eles o sol, nem calor algum, porque o Cordeiro está no seu meio, diante do trono, os apacentará e os conduzirá às fontes das águas de vida, e Deus lhes enxugará dos olhos